Certamente o Senhor nos abençoará com a palavra de Deus. Vou baixar um pouco aqui porque ele cresceu mais que eu. E agora está maior ainda, porque à medida que a gente vai ficando velho, a gente vai diminuindo. Quando eu tinha a idade dele, eu tinha 1,83, agora está com 1,80. E ele está com 1,87. Então aumentou um pouquinho mais. Eu quero cumprimentar os irmãos com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse cumprimento é porque, com a graça, porque nós vamos trabalhar com o propósito da graça ser revelada a nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. No dia que foi comemorado, né, foi no outro domingo, que a igreja fez uma comemoração do aniversário do Tiago. A Lenice falou aí de algumas experiências, mas quando ele tinha, eu creio que 6 anos e alguns meses, nós estávamos organizando a 4ª igreja, estava inaugurando a construção e organizando a igreja, a 4ª igreja presbiteriana de Dourados, em 1989. Naquele dia 12 de agosto, saindo do salão social, entrando na igreja, uma porta que ficava lateral, o Tiago olhou, né, para o templo, a largura 12 metros por 23 metros, se eu não me engano. Ele olhou assim e me perguntou: pai, quando é que o senhor vai morrer? Você não lembra, né? Lembra? Eu entendi nesta pergunta, né, porque eu acho que ele sentiu ali que queria ser também um pastor de uma igreja assim, somente novinha, né, terminando a construção. E eu disse: ó, meu filho, eu não sei, só Deus é que sabe, mas para você ser pastor, não vai ser preciso eu morrer primeiro. E foi isso que aconteceu. E daí em diante nós passamos a orar, né, para que Deus trabalhasse na vida dele. O texto para a nossa meditação nessa noite é a carta que Paulo escreveu a um pastor, Tito, um jovem pastor. E aqui no capítulo 2, algumas versões, nós temos aí os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Eu tenho um outro tema, o propósito da graça, da manifestação da graça salvadora em Cristo Jesus. Capítulo 2, de 11 a 15, a palavra de Deus nos diz: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos o presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras.
Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua presença. Ó Pai, com todo temor e tremor, o mais importante, ó Senhor Deus, é a Tua palavra do que o pregador. Por isso que as minhas palavras e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Efésios, no capítulo de número 3, a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esta semana eu estive meditando nesse texto e hoje à tarde eu e minha esposa ouvimos também uma mensagem pelo YouTube do reverendo Augusto Nicodemos sobre esse texto. Se vocês ainda não tiveram oportunidade de ver, acesse sobre esse texto. E uma coisa que me preocupou foi o que ele disse quando estava estudando, preparando esta mensagem. Ele falou assim que ele procurou ver na vida dele quando que ele pôde participar disso. Quando que ele pôde participar disso? Disso que o apóstolo Paulo, quando estava escrevendo esta carta, ele dá uma parada, ora ao Senhor e depois ele escreve dizendo o que ele estava orando. Pedindo que Deus fizesse isso, fosse além daquilo que já tinha sido revelado para a igreja. E eu creio que quando Paulo escreve a Tito esta carta, dando essas orientações a este jovem pastor, eu creio que esta mensagem também estava embutida aqui, nesse texto que nós acabamos de ler e os irmãos acompanharam. Qual foi o propósito da manifestação da graça de Deus, da revelação desta graça? Paulo estava orando para que a igreja pudesse abrir os olhos, coração, para essas realidades, fazer um exame, falar: escuta, eu estou participando disso, eu estou vivendo isso.
E uma igreja do Senhor Jesus Cristo, uma igreja para dizer que é a igreja de Jesus, que conhece, cada membro conhece o propósito no qual Deus o colocou na comunidade, como aqui na Sexta Igreja. Será que cada irmão, cada irmã tem pensado nisso e tem se examinado? Eu estou usufruindo disso? Eu tive a satisfação de uma manhã estar aqui pregando sobre aquilo que Pedro falou na sua segunda carta, que ele já doou todas as coisas, tudo em Cristo Jesus, para nós termos isto daqui. E agora Paulo, escrevendo a Tito, ele começa dizendo lá no capítulo 1, versículo 5, ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, e aí ele vai falando dessas qualificações que deveriam ter esses presbíteros. E nós vemos por esta causa, a causa, né, que nós podemos ver aqui no capítulo 1, versículo 2, na esperança da vida eterna. A esperança da vida eterna. A igreja tem um ministério. Cada crente que participa da igreja, do corpo de Cristo Jesus, tem essa responsabilidade do testemunho, de falar de Cristo Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Porque quem não conhece a Jesus Cristo não tem essa esperança da vida eterna. E essas pessoas que convivem conosco, se não conhecerem a Jesus Cristo, eles vão morrer e irão para o inferno. E lá no Velho Testamento, o profeta fala do atalaia, dele dar o alerta a isso aí. Então, Paulo estava escrevendo para Tito assim: olha, Jesus edificou a igreja dele, conforme ele disse para Pedro, que ele edificaria a igreja naquela profissão de fé que Pedro teve a respeito de Jesus Cristo. Só tu tens a palavra de vida. E ele disse que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que veio para morrer por ele. E Jesus Cristo disse: olha, então, essa é a pedra fundamental da igreja, a igreja edificada nesta confissão. Quer dizer, as pessoas vão participar da igreja de Jesus Cristo quando conhecerem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que Ele é o Senhor, que Ele veio e morreu por nós, pagou pelos nossos pecados, conforme cantamos esse hino de Isaías 53. Ali na cruz do Calvário, Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E quando nós pregarmos para essas pessoas que não conhecem a Jesus, então eles vão colocar a confiança em Cristo Jesus, Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, e aí a igreja vai sendo edificada, a igreja cresce. É o que Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, quando a igreja está firme doutrinariamente, os irmãos em comunhão, aí vai crescendo, a igreja vai crescendo nessa unidade. Mas quando a igreja começa a ter problemas, irmãos com irmãos, até com pastor, né, aí começa a haver aqueles problemas, como havia na igreja de Corinto também, até questionando lá o apostolado de Paulo. A igreja estava ali, é uma igreja imatura, uma igreja carnal, né? E ele teve que escrever, principalmente lá no capítulo 13 da primeira carta, sobre o amor,
que é e o que não é, porque a igreja tinha um propósito de viver cada crente como um filho de Deus. Esse é o propósito. Viver uma vida santa. E Jesus Cristo diz: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Quando nós procuramos isso, essas coisas impactar a nossa vida, modificar a nossa vida, e nós vivermos isso em comunidade, o mundo vai olhar e dizer, como disseram naquela época: olha como eles se amam. Então vale a pena participar de uma comunidade assim. Mas quando os crentes dão um péssimo testemunho, falando mal da vida do outro, falando mal do pastor, da vida dele, ou da vida de outros crentes, para pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, eu falo: eu vou querer ir lá? Não, eu prefiro, às vezes, estar no mundo onde estou. Quer dizer, a pessoa está dizendo: eu prefiro morrer e ir para o inferno do que ir participar do inferno da igreja. É triste isso, mas é uma realidade, né? Que nós vemos até a palavra de Deus falar disso daí. As cartas que estão sendo pregadas lá aos Efésios: você tem aí dizendo que está viva, mas para mim você está morto. Espiritualmente está morto. Então, por esta causa, então Paulo fala a Tito, né? A igreja, sendo edificada, ela tem seu estatuto, tem seu regimento, e nós temos a nossa profissão de fé que diz: nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática, né? Para que a igreja possa funcionar aqui no mundo. Então, nisso daí, a gente pode ver que as igrejas foram formadas, colocando em ordem as coisas. Então, aí depois elege presbíteros e diáconos. Por que isso? Se nós olharmos qual seria o trabalho desses presbíteros, diáconos e pastores, né? Aqui nos versículos 10 e 11, Paulo diz: porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. E depois, nós vemos no capítulo de número 2, no versículo 2, Paulo fala dos homens idosos, né? Tu, porém, capítulo 2, versículo 1 diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens. Depois, lá no versículo 3, as mulheres idosas. No versículo 6, moços. Versículo 9, servos. Essa palavra servos aqui, eu creio que quando foi traduzido para o português, é escravo mesmo, né? Aí colocaram servos. E dando essas orientações para que, primeiro, para aqueles que deveriam ser eleitos presbíteros, constituídos presbíteros, e também como deveriam viver os membros da igreja. E então começa no capítulo 2, versículo 11, ele dizendo: porquanto. É interessante esta palavra aí. Para que nós possamos ser estas pessoas, que está aí no capítulo 1, que vão ser presbíteros, diáconos, e aqui, membros da igreja. Porquanto, para que nós possamos ser estas pessoas, Paulo fala do propósito da manifestação da graça de Deus. Primeira coisa, para nós sermos essas pessoas que Paulo falou no capítulo 1 e capítulo 2,
tem que haver uma coisa importante. Não dá para ser uma pessoa dessa se essa pessoa não passou pela experiência do novo nascimento. Essa é a primeira coisa que deve acontecer. Porque se a pessoa ainda entra para uma igreja, pensando que, por ser colocado água na cabeça, batismo, ou porque participa da igreja, né, isso vai trazer salvação? Não. Nós temos o sacramento que diz que o sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. A graça, não é, invisível, ao batizarmos, é o quê? É que houve o batismo do Espírito Santo na vida de uma pessoa, quando ela reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador e o recebeu. Então, no versículo 11, ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esses todos aqui que Paulo falou. A manifestação da graça de Deus se foi manifestada salvadora. Por que que essa graça se manifestou salvadora? Né? É a pergunta que nos veio. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram. Né? E o 6:23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso que precisou ser manifestada a graça de Deus. Para você ser uma pessoa que tenha a esperança da vida eterna, que é o nosso quarto ponto aqui, primeiro você tem que ter passado por essa experiência de nascer de novo. Né? E Efésios, lá no capítulo 2, versículos 1 e 5, diz: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E o versículo 5 repete. Agora Paulo se coloca aí: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, para sermos estas pessoas que Paulo descreveu aqui, primeiro precisa passar por esta experiência, porque o coração do homem, naturalmente, ele é corrupto, e a pessoa se engana até pensando que não é. Quem o conhecerá? Só Deus que conhece, né? E nós vemos como ele realizou esse propósito aí da manifestação da graça. Lá em João capítulo 1, versículo 29, quando Jesus Cristo estava se aproximando do seu primo que estava batizando, o João Batista olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquele povo, principalmente o judeu, sabia do que João estava falando sobre Jesus. Porque desde ali o deserto, quando foi erigido o tabernáculo, já os sacerdotes tinham a responsabilidade de falar sobre o cordeiro, quando aquelas pessoas traziam aqueles cordeiros, tanto para ações de graça como para perdão dos seus pecados. Quando o sacerdote pegava aquele cordeiro e pegava nos seus braços, e a pessoa colocava as mãos na cabeça do cordeiro, como se os pecados dele estivessem sendo transportados dele, tirado dele, colocado naquele cordeiro. Aí ele levava naquela mesa, sacrificava aquele cordeiro e colocava ali naquele holocausto de bronze. Aquele holocausto de bronze, por que foi feito de bronze? Aquele fogo nunca apagava. Porque o bronze significa justiça. Então, aquele cordeiro foi sacrificado para justificar o pecador que trouxe aquele cordeiro ali para morrer em seu lugar.
E Cristo Jesus morreu em nosso lugar. E quando nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador, aquela justiça de Cristo, pela fé, ela é colocada em nós. E agora, quando Deus nos olha, Ele nos fala que agora nós somos chamados filhos de Deus por causa dessa justiça que foi colocada em nós, pela fé, por crermos. Então, para nós sermos essas pessoas, primeiro, temos que passar aí pela experiência do novo nascimento, porque o Senhor quer que essas pessoas sejam salvas, tiradas do império das trevas e colocadas no reino do Filho do seu amor, que eu creio que, para mim, é a igreja do Senhor Jesus, que ainda está aqui neste mundo. E uma outra coisa, que a graça, o propósito dessa graça foi manifestada, que está aí no versículo 12, educando-nos. E uma outra versão diz, ensinando-nos. Essa graça, ela nos educa. É interessante que quando Paulo fala na primeira carta, lá aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, ele falando sobre a volta de Jesus Cristo, que havia um problema lá na igreja, então ele diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Quer dizer, sem ficar sabendo dessas coisas. Porque se você não ficar sabendo sobre a volta de Jesus, você pode perder a esperança. E quem tem essa esperança, João diz lá no capítulo 3, purifica-se a si mesmo. Então, essa graça trabalha ensinando para nós sermos sábios. E aí nós vamos lá no livro de Provérbios, é o livro da sabedoria. Essa graça nos educa. Agora, como ela faz isso diariamente, ou cada momento da nossa vida, na Band News tinha lá um Salomão, 2 pontos, e ele tinha lá as suas crônicas, e uma das coisas que me chamou a atenção foi o seguinte, ele diz assim, a nossa vida, ela é feita de momentos. Cada momento da nossa vida, nós estamos abertos para o trabalhar, o ensinar, o educar da graça de Deus sobre as nossas vidas? Será que nós, porque todas as coisas que acontecem conosco cooperam para o nosso bem. Agora mesmo estávamos vindo para cá, até o Tiago precisou desviar ali, que tinha um carro com ônibus, e a frente do lado do ônibus, assim, estragou toda, e o carro, a gente pode dizer assim, deve ter dado perda total. Não vi sinal de que alguém tivesse sofrido algumas fraturas ou qualquer coisa assim. Mas, o que aquilo ali concorre para o nosso bem? Ou o bem daquelas pessoas? Às vezes não estamos olhando isso aí. Então, isso, desses momentos que nós vamos passando, enfermidades, decepções, coisas na nossa vida, vitórias também, todas as coisas, a graça de Deus está trabalhando para isso. Que é nós observarmos esse trabalhar de Deus na nossa vida, para nos tornar cada vez mais sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós começarmos a saber das coisas de Deus, ter essa sabedoria, isso vai aumentando cada vez mais o temor. Porque se nós não tivermos o temor, como é que nós vamos ser sábios? E o Salmo 19,
que para mim é a base do Salmo 119, aqueles 176 versículos ali que falam da palavra de Deus, eu creio que foi baseado ali no Salmo 19, principalmente o versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Tem 6 conceitos ali sobre a palavra de Deus. E 2 Timóteo 3,16, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura, o Velho e o Novo Testamento. O quanto nós estamos fazendo isso? Eu e minha esposa, nesses 39 anos aí, porque a minha formatura foi no dia 13 de dezembro, uma semana depois estávamos nos casando, e quando completamos 39 anos já de ministério, também de casamento, nós já lemos a Bíblia várias vezes, e com vários devocionários. Quando nós estávamos aqui em Moeda, nós trabalhamos com se eu não me engano, do John Stott. E depois que terminamos, aí nós começamos a fazer inverso. Nós começamos do Apocalipse, livro, estamos voltando, estamos agora no livro dos Salmos, Salmo 34. Estamos lendo agora de trás para frente. Nós vimos várias vezes, até com aquelas leituras, lia um capítulo ou 2 do Velho Testamento, depois um capítulo ou 2 do Novo Testamento, livro histórico, livros poéticos, e fizemos isso. E olha, quando nós terminarmos lá, depois nós vamos procurar um outro meio de continuarmos enquanto Deus vai nos dando vida para fazermos isso, porque é da palavra de Deus que vem esta sabedoria de Deus, para nós vivermos uma vida que seja agradável ao Senhor. Guardo no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Então, isso é viver uma vida de sabedoria. E também, o propósito da manifestação da graça do Senhor foi para que sejamos santos. A salvação, a sabedoria e a santidade. Essa aqui agora é uma doutrina, que muitas vezes ela é deixada de lado. Muitas vezes nós não nos preocupamos com ela, principalmente pelo que diz aqui a palavra de Deus, no versículo 12, para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Essa palavra piedosamente quer dizer, é uma vida dedicada a Deus. Muitas vezes se cobra disso de um missionário, de um pastor, de um presbítero, mas é para todo crente, todo aquele que teve a experiência. Se nós levamos esse nome, como João, na sua primeira carta, lá no capítulo 3, versículo 3, versículo 1, diz: amados, agora somos chamados filhos de Deus. Vocês já prestaram bem a atenção da responsabilidade disso que João escreve ali? Como filhos de Deus, eu sou aqui um embaixador, um representante dos céus, da família de Deus. De Deus. É muita responsabilidade levarmos esse nome. Eu me lembro que
quando eu era criança ainda, dos meus 12 anos, tinha uma frase muito importante que hoje em dia eu não vejo quase ninguém mencionar isso aí. Quando um filho, às vezes, fazia alguma coisa errada, fazia alguma coisa que pudesse denegrir a sua vida, as suas ações eram erradas, as pessoas diziam assim: você é filho de quem? Eu sou filho do fulano de tal. Pois é, você está desonrando o nome que o teu pai te deu. Os mais velhos sabem o que é isso, né? E hoje? Será que as nossas atitudes também estão desonrando esse nome que o nosso Pai nos deu? Com as nossas vidas, com as nossas ações? Por isso, lá no Velho Testamento, Pedro repete lá, Deus exigindo: sede santos, porque eu sou santo. E Jesus disse: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Todas as coisas foram doadas para nós participarmos da natureza divina, dessas coisas que faz diferença na nossa vida. Quando alguém olha para nós e diz: olha, você tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa que o faz diferente. O que é isso? Essa é a grande oportunidade que nós temos de dizer assim: olha, é porque um dia eu era como você, mas um dia o Senhor me transformou. Às vezes a gente dizer isso, eu era como você, pode até ofender a pessoa, né? Mas sem esperança, sem ter a certeza da vida eterna. Ele modificou a minha vida. Se você está vendo isso, uma diferença, Ele também pode fazer isso na tua vida. Vida de santificação é algo muito importante na palavra de Deus. Santidade não é uma lista de regras, mas a consciência do quanto nós somos pecadores. Às vezes, nós não temos esta consciência. Pedro diz isso lá. Quando as pessoas não se lembram do quanto o Senhor Jesus Cristo nos perdoou os pecados, então ele diz: as pessoas estão esquecidas dos seus pecados de outrora, então são cegos. E ali ele fala umas coisas duras. Ele fala assim, às vezes é como um porco. Você tira ele lá do lamaçal, pega água, desinfetante, lava ele direitinho, vai lá, coloca perfume francês, aqueles mais caros, aí você solta aquele porco. O que ele vai fazer? Ele vai voltar à lama. Se não mudou a natureza do porco, se ele não ser transformado num outro, ele vai continuar sendo porco. Assim também são as pessoas. Se a graça de Deus não trabalhar para mudar, vai continuar sendo isso. E vai sujar esse nome de filhos de Deus. E ele fala uma outra coisa também, citando um outro animal, o cachorro. Quando o cachorro vomita, isso me dá até arrepio. Ele volta novamente ao vômito, vai comer novamente aquilo que ele vomitou. Que natureza é essa? Então, nós, se tivemos uma experiência de um novo nascimento com Cristo, agora somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como esse novo está sendo agora vivido e testemunhado aí no nosso viver, no nosso dia a dia. E para encerrar, nós temos aqui uma quarta coisa.
a graça de Deus foi manifestada também para nos dar esperança. Esperança. Eu já citei 2 vezes a 1 de João, capítulo 3, e agora vamos ler 3 versículos, quem quiser acompanhar. Vede que grande amor, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Essa é a razão da nossa esperança. E aqui no versículo 3 ele diz: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Quando essa razão da esperança estiver vibrando em nossos corações, olha, nós vamos estar face a face com o nosso Deus. Nós cantamos um hino que nem Adão chegou a ver o Senhor, a face de Deus. Sim, o Senhor falava. Nem a Deus chegou a vê-lo. Agora, além de vê-lo, nós vamos ter uma semelhança. Quando Deus criou Adão, a imagem e semelhança, que perdeu com o pecado, agora Cristo Jesus veio e reaveu isso para nós. E nos deu de graça. Essa é a razão da nossa esperança. Nós vivemos a eternidade, aquele dia, porque nós não vamos ter mais noite. Agora nós temos a noite, eu digo assim que Deus faz com que a gente, dessas 24 horas, durma pelo menos aí umas 8, né? Porque se a gente ficasse 24 horas, a gente estaria 24 horas pecando, por pensamento, palavras e ações. Então, Deus, por favor, pelo menos um texto da tua vida aí, eu vou colocar você para dormir, para você pecar menos. Só que lá não vai ter noite. Não vamos pecar, vai ter tudo perfeito diante da glória do Senhor. A esperança de voltar, a volta de Cristo, quando Ele voltar, estarmos lá com Ele. Se morrermos antes dessa volta, morremos na esperança de uma feliz ressurreição. Ontem, lendo uma Bíblia que nós temos pequenina, né, que nós, às vezes, quando nós paramos em semáforo, vem a pessoa pedir alguma coisa, tal, falou, olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Está aqui um texto selecionado, uma mini Bíblia, né, a palavra de Deus para você. E eu estava lendo, antes de sair, estava aguardando a minha esposa para nós sairmos, irmos lá para um encontro dos avós que nós tivemos ontem lá, às 16 horas, lá na igreja da Pampulha. Um encontro muito bom. E o que foi interessante é que tivemos muitas visitas de pessoas lá. Então, os irmãos convidaram pessoas para depois, né, da devocional, tomarmos um chá, uns bolos, biscoitos, e conversarmos, termos amizade, fazermos amizade com aquelas pessoas. Então, eu estava lendo aquilo lá, e um texto: quando Cristo voltar, haverá uma ressurreição, tanto dos salvos como dos não salvos. Paulo fala isso lá no livro de Atos. Então, aqueles que não têm essa esperança, vai ser uma grande decepção, principalmente na ressurreição. Aquele corpo que vai ressurgir depois do julgamento,
vai ser mandado para o lago do fogo do inferno, e eternamente aquele corpo vai sofrer aquelas coisas que Jesus Cristo, lá nos evangelhos, ele pregou mais sobre esse problema, né, das pessoas morrerem sem a salvação, sem Cristo, e sofrer os tormentos do inferno, do que dele mesmo, da salvação nele. Se nós estudarmos bem, nós vamos ver os alertas que Cristo dá ali, principalmente das pessoas morrerem sem ter a salvação em Cristo Jesus. O quanto que isso da palavra de Deus tem mexido conosco. Então, meus irmãos, cada dia que nós acordamos, a palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor, nós acordamos porque elas foram renovadas, porque Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas são infindas e se renovam a cada manhã. Eu e a minha esposa, antes de nós sairmos, o tempo, 15 anos que nós estivemos aqui no prédio pastoral da primeira igreja, nós tínhamos até pintado uma parte da coluna do nosso quarto de verde e escrever esse versículo: as misericórdias do Senhor. Para a primeira coisa que a gente vê é isso aí. E é uma das coisas que nós, de manhã, ao orarmos, nós estamos lembrando das misericórdias do Senhor. Porque o propósito da manifestação da graça de Deus em Cristo Jesus foi para nos fazer essas pessoas que Deus quer que nós sejamos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu falei que eu ia pregar só meia hora, né? E eu não vi no relógio aqui e passei. Perdão. Queridos, vamos ficar de pé para orarmos agora e o reverendo Essi dará a bênção final. Amado Deus, neste dia que é o seu dia santo, separado para louvor da tua glória, finalizamos esse dia, ó Deus, ouvindo a sua palavra. Não havia nada e não há nada, ó Deus, em nós que nos fizesse, ó Deus, por nós mesmos alvos da sua graça. Foi o seu amor, unicamente. O Senhor nos escolheu, ó Deus, e o Senhor nos amou, e o Senhor enviou o seu único Filho para morrer a nossa morte, para morrer no nosso lugar, e dar a sua vida para termos, ó Deus, a eternidade. Obrigado porque essa graça nos alcançou e tem nos educado dia após dia. Cada domingo que estamos aqui, cada momento que estamos diante da sua palavra, cada, ó Deus, ato da nossa vida, é o Senhor agindo, nos educando, e esta graça, ó Deus, nos educa, nos humilha, nos transforma, dia após dia, para estarmos, ó Deus, daqui a pouco, daqui a algum tempo, diante do Senhor por toda a eternidade. O propósito do Senhor é nos transformar, fazer o nosso eu, a nossa natureza morrer e reinar tão somente a sua. Obrigado também, ó Deus, porque o Senhor nos santifica dia após dia. O Senhor usa todos esses meios, as tribulações, a sua palavra, o corpo de Cristo para nos transformar. Ó Deus, nos ajude na nossa fraqueza. Nos levante, ó Deus, dia após dia, para que venhamos a manifestar a tua graça, a tua misericórdia. E alçar, ó Deus, as nossas vozes em louvor ao Senhor, porque tu és santo e tu, ó Deus, está nos transformando à imagem do teu Filho. E obrigado porque voltamos para as nossas casas, sabedores de que as lutas ainda não vão cessar, que os problemas não cessarão, que as adversidades, que as privações, que as lutas, ó Deus, contra o nosso pecado ainda, ó Deus, hão de ser travadas e várias vezes travadas até o fim da nossa vida. Mas obrigado porque voltamos, ó Deus, conscientes
de que a nossa esperança não está firmada em nós, mas no Senhor. Obrigado porque o Senhor é a nossa esperança. E obrigado porque o Senhor veio a este mundo, transformou-nos, ó Deus, pelo seu ato naquela cruz do Calvário. E as suas palavras estão gravadas de geração após geração, sendo pronunciadas, para continuarmos a caminhar, ó Deus. E voltaremos aos nossos lares, aos nossos empregos, escolas, faculdades. Dá-nos força a lembrarmos da esperança, para testemunharmos do Senhor. Essa é a nossa oração, ó Deus, confiados de que fomos edificados, e assim o Senhor nos edificará até o fim das nossas vidas ou a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o teu nome, hoje e para todo sempre. Amém. Reverendo Darcy. E agora, queridos e amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as ternas consolações, comunhão, ensino e o poder do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós, queridos e amados irmãos, sobre toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém.